A centopeia estava andando ali pelo bosque, uma tristeza e dava dó. Ela estava chorosa, deprimida e com um desejo muito grande de morrer. E daquele sofrimento todo, andando ali pelo bosque, ela de repente se encontrou com um cachorro. O cachorro ali olhou para a centopeia, naquela tristeza profunda, falou: centopeia, o que é isso que está acontecendo contigo? A centopeia olhou para ele e falou: ah, cachorro, estou com depressão, estou com muita depressão. O cachorro olhou para ela e falou: ah, centopeia, mas também com a quantidade de perna dessa, arrastando esse tanto de perna, olha para mim, eu tenho só 4 patas, eu nunca tive depressão. A centopeia pensou, arrumou uma corda e amarrou ali 96 patinhas e ficou só com 4. Mas para surpresa dela, a depressão aumentou, a tristeza aumentou, porque ficou mais difícil caminhar, se locomover. E ela pensou: gente, por que isso não está funcionando comigo, se funciona para o cachorro? E ela continuou naquele sofrimento, aquela sensação de desejo de morte. E pouco à frente ela encontrou uma galinha. Quando ela encontrou a galinha olhou para ela e falou: centopeia, o que é isso? Que sofrimento é esse? Que tristeza é essa? A centopeia respondeu prontamente: ah, galinha, eu estou com muita depressão, estou muito deprimida. A galinha, olhando aquela situação da centopeia, prontamente respondeu: ah, mas também com 4 patas, né? Tem que ter depressão mesmo. Olha pra mim, eu tenho só 2 patas e nunca tive depressão. A centopeia mais uma vez pensou, falou: ah, pode ser que seja solução. E já pegou aquela cordinha e estendeu mais um pouco e amarrou mais 2 patas, ficando só com 2 agora. Ela andou mais um pouco e percebeu que aquilo só estava aumentando sua depressão, sua tristeza, a dificuldade de viver estava sendo maior. E agora ela encontra com uma minhoca. E quando a centopeia encontra com a minhoca olha para ela, assustada, né? Deparando com aquela tristeza da centopeia, e diz: centopeia, que isso? Que tristeza é essa, minha filha? Que sofrimento é esse? Ela falou: ah, dona minhoca, eu estou com muita depressão, estou muito triste, estou com muita depressão, estou só pensando em morrer. Ela: ah, mas também, para que essas 2 patas? Olha para você ver, eu não tenho pata alguma e eu nunca tive depressão. Aí a pessoa: ah, então pode ser que seja isso, né? Não é o fato de ter 4 patas, 2, é o fato de não ter nenhuma. Assim como a minhoca. E aí ela amarrou outras patas. E agora ela ficou num estado de sofrimento profundo, porque a vida ficou mais difícil para ela. A dificuldade de locomoção, ela começou a ter que se arrastar ali, né? E ela começou a entrar num processo de agonia. Falou: acho que comigo não tem jeito, o cachorro feliz com 4 patas, a galinha com 2, a minhoca sem nenhuma, e eu realmente não mereço viver. E naquele processo de dor e sofrimento, ela encontra a coruja. Se você está pensando que a coruja vai aproveitar dessa situação para comer a centopeia, você está enganado. A coruja olhou para a centopeia naquela situação e disse: centopeia, que isso, minha filha, que sofrimento é esse? O que está acontecendo contigo? Olha, por que você está assim toda amarrada? Ela disse: ah, dona coruja, eu estou numa depressão muito grande, estou muito deprimida. Eu estava andando nesse sofrimento todo, encontrei com o cachorro, e o cachorro me falou que a solução era ter 4 patas e não 100 como eu tenho. E eu olhei para aquilo, ele disse que nunca teve depressão. Eu resolvi amarrar minhas patas e ficar com 4, mas a minha depressão, a minha tristeza só fez aumentar. E a coruja ouviu atentamente. Aí depois eu andei mais um pouco e encontrei a galinha que só tinha 2 patas. E assim como o cachorro, ela me disse que o problema estava nas minhas patas. E aí eu resolvi amarrar e ficar com 2, assim como ela. Mas a cada vez que eu olhava para o outro ali, a minha depressão aumentava, até que encontrei com a minhoca. E ela me disse: olha para mim, eu não tenho pata alguma, eu nunca tive depressão. E aí eu amarrei o resto das patas que tinha, e o que eu percebi é que a minha depressão aumentou, eu fiquei mais triste, as coisas ficaram mais difíceis. A coruja olhou para a minhoca ali, para a centopeia, né? Estava naquela condição de imitar o cachorro, imitar a galinha, imitar a minhoca, e disse para ela: sabe, centopeia, seu problema não está nas patas, seu problema não está sequer na depressão.
Seu problema está na comparação. Se Deus quisesse que você fosse um cachorro, Ele teria feito com 4 patas, uma galinha com 2, uma minhoca sem nenhuma. Mas Deus te quis a centopeia, e por isso Ele te deu 100 patas. A lua está aqui esbaforida, eu vou passear. Ele te deu 100 patas. Então, centopeia, aprenda a viver com aquilo que Deus te deu. Não se meça para a régua do outro. Pare de se comparar. A comparação é um gatilho para o sofrimento da depressão. Viva a sua vida com plenitude. Desate essas cordas que estão aí te amarrando, te limitando cada vez mais. Entenda que cada um de nós nos completamos na nossa diferença. Vai ser feliz, vai ser centopeia, vai viver a sua vida. E ajudou a centopeia a se livrar daquelas cordas físicas, espirituais e mentais. E a centopeia a partir daí teve uma vida plena. Por que eu estou falando disso? A minha ideia, inclusive, não era nem trazer esse conteúdo, era falar sobre dopamina barata nesse fim de ano agora, onde as pessoas estão fugindo do processo de terapia para viver momentos terapêuticos nas festividades de fim de ano. Nós, como terapeutas, né, como profissionais da saúde mental, nós vemos uma evasão muito grande de clientes nesse período, porque as pessoas estão buscando dopamina, né? Estão buscando as festividades de fim de ano e de início de ano. Mas, não sei, aqui na natureza, vindo andar com minha esposa e com a lua, essa mensagem me caiu. Porque também ela fala comigo. Eu estava vindo de um período de uma certa tristeza. E por muitas vezes, ali olhando redes sociais de amigos, ou até desconhecidos, olhando vídeos de outras pessoas, eu me senti tão angustiado, sabe? Ouvindo até relatos de outros clientes que me viam. Por que pro outro dá certo? Por que para ele é fácil? Por que eu busco fazer o que é reto? Eu estou buscando andar na palavra de Deus, na obediência às escrituras, e para mim as coisas têm sido mais difíceis, e para o outro a coisa funciona. Será que eu preciso amarrar minhas pernas? Será que eu preciso fazer o que o outro faz, ser quem o outro é? E quando eu vi essa mensagem, ela trouxe ali para mim uma visão de necessidade de mudança de vida, de mudança de repetição de padrão mental, de mindset. Porque se Deus quisesse que eu fosse outro, Ele não me teria feito Norberto. Então o que a gente tem que entender é que nós somos quem somos. A gente precisa agradecer pelo que tem, parar de olhar para aquilo que a gente não tem, para o que falta, e ser grato pelo que a gente já tem. Claro que a gente não tem que ser satisfeito sempre, mas feliz e grato sim. Então feliz e grato sim, satisfeito não, porque nós temos que ser ambiciosos e querer mais, mas sem se medir com a regra do outro. A gente tem que agradecer, porque as coisas poderiam estar pior também, né? Poderiam estar melhor, mas também poderiam estar pior. Então que a gente seja grato, se liberte dessa algema, da comparação, e se medir com a regra do outro. Entenda que o que você está vendo no outro é a parte boa da história. Senta com o outro, vai conhecer a história dele, vê se ele lá dentro não tem algo que você tem, se ele não deseja viver algo que você vive. Se de repente essa questão for financeira, se ele não é rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. De repente o cara tem uma condição financeira muito boa, mora numa casa muito confortável, tem um carro do ano, mas não tem paz em casa, no lar, não tem o respeito da família, não tem o amor dos filhos, ou não tem saúde. Hoje mesmo eu estava mostrando para a Adriana o casamento da filha do Faustão. Nossa, puxa vida, aquele cara é milionário. Ele estava levando a filha dele lá para o altar, numa cadeira de roda, todo debilitado. É claro que o dinheiro deu para ele sim um conforto, uma qualidade de vida, uma condição de se cuidar. Talvez se ele não tivesse o dinheiro que ele tem, ele estaria morto ou numa situação muito pior de sofrimento. O dinheiro é muito importante, o dinheiro é muito importante nesse mundo que a gente vive, mas ele não é nosso Deus. O dinheiro é uma ferramenta de Deus para nos trazer qualidade de vida e oferecer qualidade de vida ao outro. E também a gente tem que parar com a crença de não merecimento, de achar que eu sou responsável por tudo no mundo, de me sentir culpado pelas vezes que eu posso fazer algo e o outro não pode, de se achar culpado por morar numa boa casa, ter um bom salário, de poder prover para minha família uma qualidade de vida. Eu não tenho que ficar medindo minha vida com a regra do outro. Eu não tenho que olhar para o cara e falar, puxa vida, eu tenho essa casa aqui, simples que seja, mas tem gente que está morando na rua. Não!
Porque senão você vai cair no processo também de olhar para uma mansão e dizer: como é simples a minha casa. Nossa, eu moro numa casa boa, mas é de aluguel. Eu moro numa casa muito boa, apartamento muito bom, mas é aluguel. Mas gratidão a Deus, porque eu posso pagar o aluguel. Eu tenho um carro que não é do ano, mas é um carro que me atende, é um carro que me satisfaz, é um carro que eu gosto. Eu sou grato por ele, por me levar e trazer. Então a questão é ser grato pelo que tem hoje, para que coisas maiores possam vir. Se a gente não está preparado para gerenciar e ser grato pelo que temos, coisas maiores não virão. Aí cabe aquela frase do Cortella: faça o melhor, faça o seu melhor na condição que você tem hoje, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então a mensagem de hoje é essa. Agradeço, peço que Deus abençoe a semana de todos e que essa mensagem possa ter trazido para você esse insight, essa libertação mental e emocional de comparação, esse gatilho mental que traz crenças limitantes, que traz medo. Então hoje você talvez não tenha sido a sua melhor versão, não pela depressão, não pela tristeza, mas pela comparação. Fique com Deus e gratidão.